A sinhá roubou o recém-nascido da senzala e o registrou como herdeiro legítimo para não perder a fortuna das terras. 20 anos depois, ela acreditava que o segredo estava enterrado, mas o barão exigiu ver o testamento no seu último suspiro. O que ninguém esperava era que uma marca de nascença escondida sob a farda do rapaz fosse desmentir 2 décadas de farsa. O plano era perfeito e valia milhões em café e ouro, mas um erro médico do passado deixou um rastro físico. No final deste relato, você verá como a ganância da sinhá se transformou na prova da sua própria ruína diante de toda a corte. Reparem bem no silêncio que domina a fazenda Santa Cruz, ali no coração do Vale do Paraíba. É um silêncio que incomoda, que pesa nos ombros de quem caminha pelos corredores de assoalho encerado da Casa Grande. O ano é 1880 e o cheiro de café torrado se mistura ao cheiro de mofo e de remédios caros que vem do quarto principal. Lá dentro, o barão Henrique, um homem que já derrubou matas e construiu um império com mãos de ferro, está morrendo. Ele tosse e cada vez que o peito dele ronca, a estrutura daquela família estremece. O barão é obcecado por uma única coisa: a sua linhagem. Ele acredita piamente que o sangue azul corre nas veias do seu único filho, o Bento. Mas o que ele não sabe, e o que a esposa dele, a sinhá Constança, tenta esconder a todo custo, é que o sangue daquele herdeiro é tão negro quanto o café que enriqueceu a família. 20 anos antes, o cenário era outro. Constança, uma mulher de traços finos e coração de pedra, estava desesperada. O barão era estéril, embora a culpa da falta de herdeiros sempre recaísse sobre ela, como era o costume cruel da época. Se não houvesse um filho homem, as terras, os escravos e o ouro voltariam para a coroa, ou seriam divididos entre parentes que o barão odiava. Constança sabia que o tempo estava acabando. Foi então que o destino, ou o azar, colocou Benedita no caminho dela. Benedita era uma lavadeira, jovem, forte e com a pele da cor do ébano. Ela estava grávida na mesma época em que Constança fingia uma gravidez para o marido, usando almofadas debaixo dos vestidos de seda. Na noite em que o filho de Benedita nasceu, em um canto escuro da senzala, a sinhá Constança agiu. Ela subornou o Dr. Arnaldo, um médico que devia favores à família, e orquestrou a maior mentira que aquelas terras já viram. Enquanto Benedita chorava de dor e exaustão, sentindo o calor do seu bebê pela primeira e última vez, Constança entrava no quarto, fingindo dores de parto. O Dr. Arnaldo fez a troca. O bebê de Benedita foi levado para o berço de ouro, enrolado em linhos importados e apresentado ao barão como o legítimo herdeiro da linhagem Henrique. E o que aconteceu com Benedita? A sinhá, com uma crueldade que só o poder absoluto permite, ordenou que o feitor desse um fim na criança que supostamente teria nascido morta da sinhá, mas mudou de ideia no último segundo. Ela percebeu que precisava de leite. Precisava de alguém para alimentar a farsa. Foi assim que Benedita foi forçada a ser a ama de leite do próprio filho. Imaginem a tortura dessa mulher. Ela limpava o chão que o filho pisava, ela dava o peito para o menino crescer forte, sabendo que ele era dela, mas sendo obrigada a chamá-lo de Sinhozinho. Ela via Bento crescer, ser educado pelos melhores professores, aprender francês e etiqueta, enquanto ela continuava ali, com as mãos calejadas pela lixívia e pelo sabão de cinzas. Mas Benedita guardava um segredo. Um segredo que nem o tempo, nem a distância e nem as roupas caras de Bento podiam apagar. Bento agora é um rapaz de 20 anos. Ele acabou de voltar da capital, formado com modos de cavalheiro, mas ele é diferente do barão. Ele tem uma sensibilidade que ninguém explica. Às vezes ele para na varanda e fica observando Benedita lavar as roupas no riacho. Ele sente um aperto no peito, uma conexão que a lógica não alcança. Bento não entende por que a sinhá Constança fica tão nervosa sempre que ele se aproxima da lavadeira. E, principalmente, Bento não entende por que a mãe nunca o deixou tirar a camisa em público, nem para nadar no rio com os amigos, nem para ser examinado por outro médico que não fosse o velho Dr. Arnaldo. A desculpa da sinhá sempre foi a mesma. É a etiqueta da corte, meu filho.
Um cavalheiro não se expõe como um animal. Mas a verdade é que no ombro esquerdo de Bento existe uma marca, uma mancha de nascença escura, em formato de V. É a mesma marca que Benedita tem no mesmo lugar. É a marca que todos os antepassados de Benedita carregavam, uma característica genética que a biologia não permitiu que a mentira de Constança apagasse. Agora, voltemos ao quarto do barão moribundo. Ele chama Bento. A voz dele é um sussurro rouco, carregado de autoridade. Meu filho, antes de eu partir, eu preciso ter certeza de que tudo está em ordem. O sangue, o nosso sangue, é o que mantém essa fazenda de pé. Constança, parada ao pé da cama, aperta o terço com tanta força que os nós dos dedos ficam brancos. Ela sabe que o barão quer conferir os registros. Ele quer abrir o cofre de carvalho, onde os documentos de batismo originais deveriam estar. Mas tem um problema. O cofre está emperrado há anos e a única chave que funciona é a que o barão guarda no pescoço. Só que o barão, no meio do delírio da febre, começou a desconfiar de tudo. Ele ouviu fofocas. Os escravos falam. As paredes da senzala têm ouvidos e as vozes viajam pelo vento. Alguém comentou sobre a semelhança do herdeiro com a lavadeira. Alguém notou que a Sinhá nunca teve o brilho de uma mulher que deu à luz. O clima na fazenda está elétrico. O Dr. Arnaldo chegou, mas ele não é mais o homem firme de 20 anos atrás. Ele treme. Ele carrega uma maleta de couro desgastada, onde, escondido sob um fundo falso, está o verdadeiro registro de batismo. O documento que prova que Bento nasceu na senzala. O médico sabe que, se a verdade aparecer, ele vai para a cadeia ou coisa pior. Mas ele também teme o julgamento divino, e o olhar de Benedita o persegue como uma maldição. Benedita, por outro lado, cansou de baixar a cabeça. Ela vê o filho ser enganado, vê a mulher que roubou sua vida fingir uma dor que não sente. Ela sabe que se o barão morrer agora, Constança vai dar um jeito de se livrar dela, e o plano da Sinhá já começou a ser executado. Naquela manhã, Constança chamou o feitor no canto da cavalariça. Benedita está ficando perigosa, ela disse com a voz gélida. Ela olha para o Bento de um jeito que não me agrada. Amanhã, ao amanhecer, leve-a para a fazenda de algodão no norte. Venda-a para o primeiro que oferecer um preço justo. Não quero essa mulher mais nenhum dia nessas terras. O que a Sinhá não percebeu é que Bento estava passando por perto. Ele não ouviu tudo, mas ouviu o nome de Benedita e a palavra venda. O coração do rapaz disparou. Por que vender a lavadeira mais antiga da casa? Por que o desespero nos olhos da mãe? Bento começa a juntar as peças de um quebra-cabeça que ele nem sabia que existia. Enquanto isso, Benedita está no rio. Ela esfrega uma camisa de linho de Bento com tanta força que os dedos sangram. Ela olha para o próprio ombro, para a marca em V, e depois olha para a casa grande. Ela sabe que o tempo dela acabou. Ou ela fala agora, ou ela perde o filho para sempre. Mas como uma escrava pode enfrentar uma Sinhá? Como a palavra de uma lavadeira pode valer mais que um registro oficial, mesmo que esse registro seja falso? O barão volta a tossir. O som ecoa por toda a casa. Tragam o doutor Arnaldo, ele grita. Tragam o juiz. Eu quero assinar o testamento final, mas antes, eu quero ver o meu filho. Eu quero ver a prova de que ele é meu. A Sinhá entra em pânico. Ela tenta distrair o marido, oferece chá, chama o padre, mas o barão está irredutível. Ele quer a prova física. Ele quer que Bento se aproxime. E é nesse momento que a primeira grande rachadura na mentira acontece. No meio da agitação, Bento entra no quarto. Ele está suado, transtornado pela conversa que ouviu na cavalariça. Ele encara a mãe, assim a Constança, e pergunta na frente de todos: por que a senhora quer vender a Benedita? O que ela fez de tão grave para ser arrancada daqui depois de 20 anos? O silêncio que se segue é cortante. O barão para de tossir e vira os olhos amarelados para a esposa. O Dr. Arnaldo deixa a maleta cair no chão e o som do couro batendo na madeira parece um tiro. A Sinhá abre a boca, mas as palavras não saem. Ela olha para o filho e, pela primeira vez, ela vê nele não o herdeiro que ela criou, mas o reflexo da mulher que ela tentou apagar da história.
Nesse exato momento, na cozinha, um prato de porcelana caríssimo cai da mão de uma das criadas e se estilhaça. O barulho parece o sinal para o início do fim. Benedita, que estava escondida atrás da porta, entra no quarto. Ela não pede licença. Ela não abaixa o olhar. Ela caminha até o pé da cama do barão e diz, com uma voz que parece vir das profundezas da terra: "O senhor quer a prova, barão? A prova não está no cofre. A prova está no sangue que a sua esposa tentou esconder." A tensão é insuportável. Constança avança para cima de Benedita, com a mão levantada para dar um tapa. Mas Bento segura o braço da mãe. Ele segura com força. "Deixe ela falar", Bento diz, com uma autoridade que ele nunca teve. O barão tenta se sentar, a respiração curta. O doutor Arnaldo está pálido como um cadáver, olhando para a sua maleta, onde o segredo lateja como um coração vivo. A sinhá percebe que o castelo de cartas está balançando. Ela grita por socorro, chama os capatazes, tenta expulsar Benedita. Mas o barão faz um gesto com a mão, um gesto de quem ainda manda, mesmo no leito de morte. "Fale", ele ordena para a lavadeira. Benedita olha para Bento. Os olhos dela se enchem de lágrimas, mas não de tristeza, e sim de uma verdade que ficou guardada por 2 décadas. Ela aponta para o ombro esquerdo do rapaz. "O senhor nunca se perguntou por que ele nunca tira a camisa, barão? Por que a sinhá tem tanto medo do sol no corpo do filho?" Nesse momento, o médico dá um passo para trás, tentando sair do quarto, mas o feitor, que estava na porta, o impede. Ninguém sai. O segredo está prestes a ser rasgado, como uma ferida que nunca cicatrizou. A ganância de Constança, que parecia ter vencido todas as batalhas, agora se depara com o único inimigo que ela não pôde subornar: a verdade física. A mão do barão treme enquanto ele aponta para Bento. "Tire a camisa, meu filho", ele diz. "Tire agora." Bento olha para a mulher que chamou de mãe a vida toda. Constança está de joelhos agora, mas não em oração. Ela está desabando. Ela sabe que se Bento desabotoar aquela gola alta, os 20 anos de luxo, de poder e de mentiras vão se transformar em cinzas. O que ninguém sabia era que o doutor Arnaldo, no seu desespero, tinha cometido um erro ainda maior do que a troca dos bebês. Ele tinha guardado não apenas um documento, mas uma prova que ligava diretamente o sangue de Bento ao passado que a sinhá queria queimar. E enquanto Bento leva a mão ao primeiro botão da farda, o vento sopra forte lá fora, trazendo o som das correntes e dos lamentos da senzala, como se todos os antepassados de Benedita estivessem ali, dentro daquele quarto, esperando pelo momento em que o herdeiro do café finalmente descobriria quem ele realmente era. A farsa estava chegando ao fim, e o preço a ser pago seria muito mais alto do que qualquer um ali poderia imaginar. O que aconteceria quando a pele revelasse o que o papel tentou esconder? O barão suportaria descobrir que foi enganado por 2 décadas pela própria esposa? E Bento, o jovem nobre, estaria pronto para abraçar a lavadeira como sua verdadeira mãe diante de toda a corte? O jogo apenas começou, e a próxima jogada vai mudar o destino da fazenda Santa Cruz para sempre. O silêncio naquele quarto era tão pesado que dava para ouvir o suor escorrendo pela testa do doutor Arnaldo. Bento estava com os dedos no primeiro botão da farda, e assim a Constança sentiu o chão sumir. Ela sabia que, se aquele tecido se abrisse, 20 anos de mentiras cairiam por terra junto com a camisa do rapaz. Mas o que ninguém ali esperava era que a sinhá, mesmo acuada, ainda tivesse uma última carta na manga, uma cartada desesperada que envolvia sangue e silêncio. Reparem bem no rosto daquela mulher. Constança não era alguém que aceitava a derrota. Quando ela viu Bento hesitar, com a mão tremendo sobre o peito, ela não chorou nem pediu perdão. Ela avançou. Mas não avançou para abraçar o filho ou para se desculpar com o barão. Ela avançou para cima de Benedita. Com os olhos injetados de ódio, ela gritou que a lavadeira tinha usado feitiçaria, que aquela marca no ombro era uma maldição jogada na senzala para confundir a cabeça dos brancos. Era a tática mais velha daquele tempo. Quando a verdade dói, você chama a vítima de louca ou de criminosa. O barão Henrique, porém, não era um homem fácil de ser enganado 2 vezes.
Ele tossiu um sangue escuro no lenço de seda e apontou o dedo ossudo para o filho. Abra isso agora, Bento, ele urrou. E o som foi como um trovão que fez os vidros das janelas vibrarem. Bento, com o coração batendo na garganta, puxou o pano. O som dos botões de metal batendo no assoalho de madeira pareceu uma contagem regressiva para o desastre. E lá estava ela. No ombro esquerdo, nítida como uma queimadura, a marca em formato de V. O barão arregalou os olhos. Ele olhou para a marca no ombro de Bento e depois olhou para a Benedita, que tinha a mesma cicatriz natural aparecendo por cima do vestido de pano grosso. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio de morte. O velho fazendeiro sentiu uma pontada no peito que não era da doença, era da traição. Ele olhou para a esposa, a mulher com quem dividiu a cama e a mesa por décadas, e viu um monstro. Mas Constança, rápida como uma cobra, virou-se para o doutor Arnaldo. Diga a ele, doutor, ela gritou, a voz saindo estrangulada. Diga que esse rapaz é meu. Diga que essa marca é uma mancha de pele comum que eu também tenho, mas em um lugar que ninguém vê. Diga que essa escrava está tentando roubar o herdeiro da Santa Cruz. O doutor Arnaldo estava num beco sem saída. Ele olhava para a maleta no chão, aquela maleta que guardava o documento que poderia salvar a alma dele ou condená-lo ao inferno. Se ele confirmasse a mentira da Sinhá, ele continuaria recebendo a mesada que ela lhe pagava há anos para manter o bico calado. Mas se ele falasse a verdade, o barão poderia matá-lo ali mesmo, antes de dar o último suspiro. O médico abriu a boca, mas o que saiu foi apenas um chiado seco. Ele era um covarde, e a covardia tem um cheiro azedo que impregnava o quarto. Foi aí que a situação saiu do controle. Constança, percebendo que o médico estava prestes a fraquejar, fez um sinal discreto pela fresta da porta. O feitor, um homem bruto chamado Silvério, que estava à espera de ordens, entrou no quarto com as botas sujas de lama. Ele não pediu licença. Ele foi direto na direção de Benedita. A Sinhá deu as ordens. Silvério rosnou, agarrando o braço da lavadeira com uma força que fez os ossos dela estalarem. Essa mulher vai para a fazenda do norte agora mesmo. Ela está perturbando o descanso do barão. Bento deu um passo à frente, os olhos em brasa. Solte ela, ele gritou. Mas Silvério era o dobro do tamanho do rapaz e estava acostumado a lidar com rebeliões na senzala. Ele empurrou Bento com o ombro e começou a arrastar Benedita para fora. A lavadeira não gritou. Ela apenas olhava para Bento, um olhar que dizia tudo o que as palavras não podiam. Ela estava sendo levada para ser vendida, para ser sumida do mapa. E o segredo morreria com ela no meio dos canaviais do norte. Só que Bento não era mais o menino submisso que a Sinhá criou. Ele sentiu um ódio que não vinha da sua educação na capital, mas de um lugar muito mais profundo, um lugar que o sangue reconhecia. Ele avançou contra o feitor, acertando um soco que pegou de raspão na mandíbula de Silvério. O quarto virou um caos. A Sinhá gritava. O barão tentava se levantar da cama, e o doutor Arnaldo, num acesso de pânico, tentou pegar a sua maleta e fugir. No meio do empurra-empurra, a maleta do médico foi chutada. Ela deslizou pelo assoalho encerado e bateu com força no pé da cama do barão. Com o impacto, a trava, que já era velha, saltou. A maleta não abriu por completo, mas o fundo falso, aquele que o doutor Arnaldo protegia com a própria vida, se deslocou. Uma ponta de papel amarelado com o selo oficial da província ficou visível para quem quisesse ver. Reparem bem no que aconteceu em seguida. Constança viu o papel. Ela sabia exatamente o que era aquilo. Era o registro de batismo real. Aquele que dizia que o herdeiro da fazenda Santa Cruz era filho de uma escrava e de pai desconhecido e não o filho legítimo do barão Henrique. Sem pensar duas vezes, ela se atirou no chão, tentando cobrir a maleta com as saias do seu vestido de seda. Ela parecia uma louca, arranhando o chão, tentando esconder a prova final da sua ruína. Mas o barão, num esforço sobre-humano, esticou o braço e agarrou o cabelo da esposa. Saia da frente, mulher, ele rugiu. A força do ódio deu ao velho uma energia que os médicos diziam ser impossível. Ele empurrou Constança para o lado e, com os dedos trêmulos, puxou o papel do fundo da maleta. Enquanto isso, lá fora,
o céu começou a escurecer. Uma tempestade de verão estava se armando, e o som dos trovões parecia o rufar de tambores de uma guerra que estava apenas começando. Silvério ainda segurava Benedita, mas parou ao ver o barão com o papel na mão. O mundo parecia ter parado de girar naquele quarto. O barão aproximou o papel dos olhos. Ele leu as primeiras linhas. Leu o nome de Benedita. Leu a data do parto. Leu a descrição do recém-nascido, que mencionava especificamente a marca de nascença no ombro. O papel tremeu na mão dele. Ele olhou para Bento, que estava ali com a camisa rasgada, revelando a prova física da sua origem. Depois, ele olhou para o doutor. Arnaldo, que caiu de joelhos, soluçando como uma criança flagrada numa travessura. 20 anos, o barão sussurrou, e a voz dele era um sopro de agonia. 20 anos eu criei um filho que não era meu. 20 anos eu fui enganado por quem eu mais confiava. Constança, vendo que não havia mais como mentir, mudou de tática. Ela se levantou, limpou a poeira do vestido e encarou o marido com uma frieza que gelou o sangue de todos. "E o que o senhor ia fazer, Henrique?" Ela perguntou, com um desprezo que nunca tinha mostrado antes. "O senhor era seco. Era um tronco morto. Se não fosse por mim, essa fazenda já estaria nas mãos dos seus primos vagabundos. Eu dei um herdeiro a esse lugar. Eu dei um futuro para o seu nome. O que importa o sangue se ele foi criado como um príncipe?" O barão não respondeu. Ele apenas olhou para o papel e depois para Benedita. O ódio dele pela esposa era grande, mas o orgulho dele, aquela obsessão pela linhagem pura, estava sofrendo um golpe mortal. Ele tinha passado a vida toda desprezando os negros da fazenda, tratando-os como gado, e agora descobria que o seu próprio orgulho e alegria era um deles. O problema é que Constança tinha um plano B. Ela sabia que se o barão morresse naquele momento, o testamento que estava no cofre ainda era o que valia, e lá Bento era o herdeiro. Mas se o barão tivesse tempo de mudar o documento, ela ficaria na Rua da Amargura. Ela olhou para o feitor Silvério e deu uma ordem que ninguém esperava. "Tire esse papel dele, queime isso, agora!" Silvério hesitou por um segundo. Atacar o patrão era sentença de morte, mas ele recebia ordens da Sinhá há muito tempo e ela era quem pagava os bônus dele. Ele deu um passo em direção à cama do barão. Foi quando Bento se colocou no meio. "Não toque nele", disse o rapaz com uma voz que não aceitava recusa. Bento estava dividido. Ele acabara de descobrir que a mulher que o criou era uma criminosa e que a lavadeira que ele via como um móvel da casa era sua mãe. Mas ele ainda tinha o porte de um senhor, e Silvério sabia que, se encostasse a mão no rapaz, a coisa ia ficar feia. "Saia da frente, senhorzinho", disse o feitor, puxando uma faca de couro que carregava na cintura. "A Sinhá manda aqui." A tensão subiu a um nível insuportável. Benedita, vendo o filho em perigo, conseguiu se soltar do aperto de Silvério e se atirou na frente da faca. "Mate a mim, mas não encoste no meu filho", ela gritou. Foi a primeira vez que ela disse a palavra filho em voz alta dentro daquela casa grande. O som daquela palavra pareceu quebrar o feitiço que mantinha a mentira de pé. O barão, vendo a cena, sentiu um nojo profundo de tudo aquilo. Ele olhou para o papel na sua mão, o registro que provava a verdade, e percebeu que aquele pedaço de papel era a única coisa que restava da sua honra. Ele tentou chamar o juiz de paz, que estava esperando na sala ao lado, mas a voz falhou. Ele começou a sufocar. O ar não entrava mais nos pulmões. A Sinhá, vendo que o marido estava morrendo, deu um sorriso macabro. "Deixem ele", ela gritou. "Deixem que ele vá para o inferno com a verdade dele. Silvério, pegue o papel." No meio da confusão, a maleta do médico foi chutada para fora do quarto, caindo na escadaria. O doutor Arnaldo aproveitou e correu atrás dela, tentando fugir daquele hospício. Bento e Silvério começaram uma luta corporal no meio do quarto. O feitor era mais forte, mas Bento tinha a agilidade da juventude e o desespero de quem estava descobrindo quem era. Só que o que ninguém percebeu foi que, no meio da briga, o papel oficial voou da mão do barão e caiu perto da lareira, onde algumas brasas ainda brilhavam. Se aquele documento queimasse, a prova legal morreria com o barão. Benedita viu o papel cair.
Ela viu a Sinhá avançar para pisar nele e destruí-lo. O que acontece quando uma mãe tem que escolher entre a liberdade e a vida do filho? O que acontece quando o orgulho de um homem nobre é confrontado com a realidade da sua própria linhagem? O barão estava dando os seus últimos suspiros, e o documento que mudaria a história do Vale do Paraíba estava a centímetros do fogo, e Constança, com um olhar de quem ia vencer a qualquer custo, já estava com o pé levantado para esmagar a verdade de uma vez por todas. A tempestade lá fora finalmente desabou, e o som da chuva no telhado de zinco abafou os gritos dentro do quarto. A fazenda Santa Cruz nunca mais seria a mesma, mas a pergunta que ficava no ar era: quem sairia vivo e com o poder nas mãos depois que aquela noite acabasse? A verdade estava literalmente em chamas e o tempo estava correndo contra todos eles. Bento seria capaz de aceitar sua origem no momento em que tudo o que ele conhecia estava desmoronando? E a Sinhá, teria ela coragem de cometer um crime ainda maior para garantir sua fortuna? O sangue sempre encontra o seu caminho, mas às vezes esse caminho é pavimentado com traição e dor. O papel estava a um suspiro das brasas. Reparem bem na cena. A prova definitiva de que o herdeiro da maior fazenda da região era filho de uma escrava estava prestes a virar cinzas. Benedita não pensou. Ela não sentiu o calor, não sentiu o medo. Ela se atirou no chão, enfiando a mão calejada quase dentro da lareira, para resgatar aquele pedaço de papel amarelado. A carne da palma da mão dela chiou no ferro quente. O cheiro de pele queimada subiu na hora, mas ela não soltou. Ela segurou aquele documento contra o peito, como se fosse o próprio filho que lhe foi roubado 20 anos atrás. Só que a Sinhá Constança não ia deixar barato. Quando ela viu que Benedita tinha salvado a prova, ela partiu para cima da lavadeira, com as unhas prontas para rasgar. Constança não era mais a dama fina da sociedade. Ela era um bicho acuado tentando proteger seu território. "Entregue isso, sua negra maldita!" ela gritava, a voz saindo como um guincho de animal ferido. Mas Benedita, mesmo com a mão em carne viva, rolou pelo chão, protegendo o papel com o próprio corpo. O que a Sinhá não sabia era que o barulho daquela briga nojenta no chão do quarto tinha atraído quem ela menos queria ver naquele momento. O juiz de paz, Dr. Belmiro, e o padre da paróquia estavam na antessala, esperando o momento de colher as últimas palavras do barão. Eles ouviram os gritos, o som dos móveis quebrando e o barulho da luta entre Bento e o feitor Silvério. Quando a porta se abriu, o que eles viram foi um cenário de guerra. O barão Henrique, dono de tudo aquilo, estava roxo, lutando por cada gota de ar, enquanto sua esposa e a lavadeira rolavam pelo assoalho disputando um pedaço de papel. Reparem na cara do juiz Belmiro. Ele era um homem da lei, um homem de regras, mas também era um homem que sabia onde o dinheiro circulava. Ele tossiu alto, tentando impor ordem, mas ninguém parou. Foi preciso que Bento, num golpe de puro desespero, empurrasse o feitor Silvério contra a cristaleira para que o silêncio finalmente caísse sobre o quarto. O barulho dos cristais caríssimos se espatifando no chão pareceu marcar o fim de uma era. "O que está acontecendo aqui?" perguntou o juiz, a voz fria como o mármore. Constança se levantou rápido, tentando ajeitar o cabelo e o vestido rasgado. Ela apontou o dedo trêmulo para Benedita, que ainda estava no chão abraçada ao papel e gemendo de dor pela queimadura. "Essa mulher enlouqueceu, doutor. Ela entrou aqui, atacou meu marido no leito de morte e tentou roubar documentos da família. Ela e esse rapaz que eu chamei de filho estão tentando um golpe contra a fazenda." Bento olhou para a mulher que o criou e sentiu uma náusea que subiu da barriga até a garganta. Ele olhou para Benedita, a lavadeira que ele sempre viu como uma sombra na casa, e viu nela uma força que Constança nunca teria. Ele viu o sangue dela pingando no chão, o sangue de uma mãe que se queimou para salvar a verdade. E foi nesse momento que algo quebrou dentro de Bento. O sinhozinho educado na capital morreu, e no lugar dele surgiu um homem que queria saber quem realmente era. "Ela está mentindo", disse Bento, e a voz dele saiu tão firme que até o feitor Silvério deu um passo para trás. "Ela está mentindo há 20 anos. O papel que está na mão da Benedita não é um roubo.
É a prova de que eu sou filho dela. É a prova de que a Sinhá Constança enganou o barão, o senhor e toda a província. O juiz Belmiro franziu a testa. Ele olhou para o barão Henrique, que ainda estava vivo, mas com os olhos fixos no teto, a respiração cada vez mais curta. O barão fez um esforço hercúleo. Ele levantou a mão trêmula e apontou para Benedita. O papel, ele sussurrou. Juiz, leia, o papel. Constança tentou intervir, tentou dizer que o marido estava delirando pela febre, mas o juiz de paz a afastou com um gesto seco. Ele se aproximou de Benedita, que abriu a mão queimada com dificuldade. O papel estava um pouco chamuscado nas bordas, mas o texto estava intacto. O selo do Dr. Arnaldo, o médico que tinha fugido escada abaixo, brilhava sob a luz das velas como uma sentença de morte. Enquanto o juiz lia o documento em silêncio, o quarto parecia ter ficado sem oxigênio. O padre começou a rezar baixinho, um latim monótono que só aumentava a tensão. Reparem no que estava em jogo ali. Não era apenas a fortuna do barão. Eram as terras, as centenas de almas escravizadas e o nome de uma das famílias mais poderosas do império. Se Bento fosse realmente filho de Benedita, ele não era o herdeiro legítimo. Pela lei da época, ele era propriedade da fazenda. Ele era um escravo. O juiz terminou de ler e olhou para Bento com um misto de pena e nojo. Este documento, começou o doutor Belmiro, é um registro de nascimento e batismo paralelo. Ele afirma que o filho nascido da Sinhá Constança morreu no parto e foi substituído pelo filho da escrava Benedita, com a conivência do Dr. Arnaldo. Um grito sufocado saiu da garganta de Constança. Ela caiu de joelhos, mas desta vez não para lutar, e sim para implorar. Doutor, o senhor sabe o que isso significa. Se isso for verdade, a fazenda vai para o governo, para os credores. O senhor não pode aceitar a palavra de um papel velho e de uma lavadeira. Mas o barão Henrique ainda estava lá. Ele não estava morto. E o que ninguém esperava era que o orgulho daquele homem fosse maior que a sua própria vida. Ele odiava a ideia de ter um filho negro, mas odiava ainda mais a ideia de ter sido feito de idiota por 20 anos. Ele se sentia um palhaço no seu próprio reino. Ele olhou para Bento, olhou para a marca de nascença que ainda estava exposta no ombro do rapaz. Traga o testamento, o barão ordenou. Mas, Henrique, você não está em condições, gritou Constança, desesperada. Ela sabia que o testamento que estava no cofre deixava tudo para Bento. Se o barão fizesse um novo documento agora, ele poderia deserdar Bento e, por consequência, tirar o poder das mãos dela. Ela ficaria sem nada, porque o casamento deles tinha sido feito sob regras que protegiam apenas a linhagem de sangue do barão. O problema é que o cofre estava no escritório, e a chave estava no pescoço do barão. O feitor Silvério, percebendo que o barco da Sinhá estava afundando, começou a recuar para a porta. Ele não era bobo. Ele sabia que, se a lei entrasse naquela casa de verdade, ele seria o primeiro a ser usado como bode expiatório para os crimes da patroa. Foi aí que aconteceu a segunda virada daquela noite. O Dr. Arnaldo, que todos achavam que tinha fugido da fazenda, foi trazido de volta pelos capatazes que guardavam o portão principal. Ele estava sujo de lama, a maleta aberta e os olhos saltados de pavor. Os capatazes não o trouxeram por lealdade ao barão, mas porque sabiam que algo grande estava acontecendo e não queriam ser acusados de deixar um cúmplice escapar. Diga a verdade, Arnaldo, gritou o juiz de paz, ou você vai sair daqui direto para a masmorra. O médico desabou. Ele começou a falar sem parar, as palavras saindo como uma enxurrada de lixo. Contou como Constança o ameaçou, como ela pagou cada centavo para que ele forjasse a morte do bebê dela e a vida do bebê de Benedita. Contou que guardou o papel original por segurança, caso a Sinhá tentasse se livrar dele um dia. Era um jogo de chantagens onde ninguém era inocente, exceto a criança que foi trocada no berço. Bento ouvia tudo aquilo, sentindo o mundo girar. Ele olhava para Benedita, que agora estava sentada num canto, cuidando da mão queimada com um pedaço de pano rasgado da própria saia. Ela não pedia dinheiro,
Não pedia terras. Ela só olhava para ele. O amor daquela mulher era tão puro que Bento sentiu vergonha de todas as vezes que reclamou da comida ou das roupas que ela lavava. O barão Henrique fez um sinal para o juiz. Ele queria ditar algo. O juiz pegou papel e pena, e o quarto ficou num silêncio absoluto, quebrado apenas pelos trovões lá fora. Eu, barão Henrique de Alencar, começou o velho com a voz falhando, declaro que fui enganado. Declaro que não possuo herdeiros de sangue. Constança soltou um lamento agudo. Se ele assinasse aquilo, a linhagem estava morta. Mas o barão continuou. Porém, declaro que a liberdade de Benedita deve ser assinada imediatamente, e que metade de tudo o que eu possuo. Nesse momento, o barão teve um ataque de tosse violento. Sangue jorrou da boca dele, manchando o lençol e o papel que o juiz segurava. Ele se contorcia na cama, a vida esvaindo-se pelos olhos. O juiz gritava para ele assinar, para terminar a frase, mas a mão do barão não obedecia mais. Constança, num movimento de pura maldade, tentou derrubar o tinteiro sobre o papel para que nada pudesse ser lido. Se não for meu, não será de ninguém, ela rugia. Silvério, o feitor, viu a oportunidade e avançou para pegar a chave no pescoço do homem que estava morrendo. Era um salve-se quem puder, mas Bento foi mais rápido. Ele não usou a força de um senhor. Ele usou a força de quem precisava de justiça. Ele interceptou o feitor e o jogou contra a parede com uma fúria que ninguém sabia que ele tinha. Enquanto os dois lutavam, o barão deu o último suspiro. Os olhos dele ficaram abertos, fixos no teto, testemunhando o caos que sua própria obsessão por sangue tinha criado. O barão Henrique estava morto. Mas ele não tinha terminado de assinar o Novo Testamento. O documento estava manchado de sangue e incompleto. Pela lei, o testamento antigo, aquele que deixava tudo para o filho legítimo, Bento, ainda poderia ser válido, se Constança conseguisse provar que o papel do médico era falso. Ou então Bento seria considerado um escravo e parte da herança, indo para leilão para pagar as dívidas do barão. Reparem na ironia. Bento agora era dono de tudo, e ao mesmo tempo não era dono nem de si mesmo. Se ele fosse reconhecido como filho de Benedita, sem a alforria assinada pelo barão, ele seria apenas mais uma peça de patrimônio no inventário da fazenda. A liberdade dele e de sua mãe dependia de um juiz que adorava ouro e de uma madrasta que faria qualquer coisa para vê-los acorrentados. O juiz Belmiro olhou para o corpo do barão e depois para o papel manchado. Ele olhou para Constança, que já estava recuperando a compostura, pensando em como subornar o juiz para queimar aquele último registro. A noite ainda não tinha acabado, e o destino de Bento e Benedita estava pendurado por um fio de cabelo. O barão morreu, disse o juiz, fechando os olhos do morto. E agora, quem manda nesta fazenda é a lei. Mas a pergunta é, qual lei vamos seguir? A lei do sangue ou a lei da mentira? Lá fora, a chuva continuava a fustigar as senzalas, onde centenas de homens e mulheres esperavam para saber quem seria o novo dono de suas vidas. O que eles não sabiam era que, dentro da casa grande, a verdade tinha acabado de nascer, mas ela estava nua, queimada e cercada por lobos. Bento olhou para Benedita e, pela primeira vez na vida, estendeu a mão para ela. Não para pedir algo, mas para ajudá-la a levantar. Mãe, ele disse baixo, mas alto o suficiente para Constança ouvir. E aquele foi o som de um império começando a ruir. Mas será que o reconhecimento de um filho seria suficiente para vencer a burocracia de um sistema feito para esmagar pessoas como eles? A resposta estava escondida no escritório do barão, num cofre que guardava segredos ainda mais escuros do que a troca de um bebê. O corpo do barão Henrique esfriou rápido, mas a chave de ouro em seu pescoço ainda guardava o calor da última luta. O império do café estava acéfalo, e o quarto exalava o cheiro de suor, sangue e o perfume barato do Dr. Arnaldo. Assim, a Constança olhava para o marido morto não com tristeza, mas com o pavor de quem vê o próprio cadafalso sendo erguido. Ela sabia que, sem a assinatura completa naquele Novo Testamento, a única coisa que a separava da miséria era o segredo trancado no cofre do escritório. Mas o que ela não contava era que Bento
O rapaz que ela criou para ser um fantoche de luxo não aceitaria mais as suas cordas. Reparem bem no movimento de Bento. Ele não esperou o juiz de paz dar ordens. Ele se aproximou do corpo do homem que chamou de pai a vida toda e, com um puxão seco, arrebentou o cordão de couro que segurava a chave do cofre. O barulho do metal batendo no assoalho foi o sinal para o ato final. "O que você está fazendo, seu moleque?" gritou Constança, tentando avançar. Mas o feitor Silvério não se moveu para ajudá-la. O feitor, como todo rato, sabe quando o navio está afundando, e o olhar de Bento agora era o olhar de quem ia assumir o leme. "A senhora já mandou demais nesta casa", disse Bento, e a voz dele era um chicote estalando no ar. Ele olhou para Benedita, que ainda segurava a mão queimada, e fez um sinal para que ela o seguisse. O juiz de paz, Dr. Belmiro, percebendo que a autoridade ali estava mudando de mãos, ajustou os óculos e seguiu o grupo pelo corredor escuro da Casa Grande. A chuva lá fora agora era um dilúvio, batendo contra as janelas como se quisesse lavar os pecados daquela família. Ao chegarem no escritório, o cheiro de couro e charuto velho parecia mais sufocante do que nunca. Bento inseriu a chave no cofre de carvalho embutido na parede. O mecanismo rangeu, uma engrenagem pesada que não via a luz do dia há anos. Quando a porta de ferro se abriu, Constança tentou se atirar sobre os papéis, mas o juiz a segurou com um braço firme. "Aguarde, senhora. A lei agora tem a precedência", disse Belmiro com a voz gélida de quem já sentia o cheiro do escândalo que ia abalar a província. Lá dentro não havia apenas o testamento antigo. Havia uma pasta de couro preta amarrada com um barbante gasto. Bento a pegou e entregou ao juiz. Dentro daquela pasta estava a peça que faltava no quebra-cabeça de horror da sinhá Constança. Não era apenas um documento. Era uma carta, escrita de próprio punho pelo barão Henrique anos atrás, escondida até dele mesmo em seus momentos de negação. O juiz começou a ler em voz alta, e a cada palavra, a máscara de Constança se desmanchava em suor e desespero. Na carta, o barão confessava que 5 anos após o nascimento de Bento, ele começou a suspeitar. Ele tinha consultado médicos na capital que confirmaram sua esterilidade permanente. Ele sabia que Bento não era seu sangue. Mas, por orgulho, por medo de virar piada nos salões do Rio de Janeiro, ele manteve a farsa. Ele tinha comprado o silêncio da parteira original, aquela que Constança achava que tinha morrido, mas que o barão manteve escondida em outra fazenda como garantia contra a própria esposa. A carta era explícita. Se Constança tentasse qualquer coisa contra ele, ou se a verdade viesse à tona após sua morte, o barão deixava claro que Bento deveria ser alforriado imediatamente e que a parte disponível de seus bens deveria ser usada para garantir que o rapaz e sua verdadeira mãe nunca passassem necessidade. Ele escreveu com todas as letras: "O senhor não tem um herdeiro de sangue, barão, mas tem um filho de verdade que a sua esposa tentou apagar." O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo soluço seco de Benedita. Ela finalmente ouviu o reconhecimento que esperou por 20 anos, mas Constança, num último surto de arrogância, deu uma risada histérica. "Isso não vale nada. Eu sou a esposa legítima. O testamento assinado me dá o usufruto destas terras. Esse papel é o delírio de um velho doente." Foi aí que o juiz Belmiro deu o golpe de misericórdia. Ele puxou o contrato de casamento dos fundos do cofre. "Sinto muito, senhora, mas aqui consta que o seu casamento foi realizado com separação total de bens, e a sua permanência nesta casa dependia exclusivamente da existência de um herdeiro legítimo ou da vontade expressa do barão. Como Bento não é seu filho biológico, e o barão deixou registrado que a senhora agiu de má fé e subornou funcionários, a senhora perde o direito até ao dote." O mundo de Constança desabou. Ela olhou em volta e não viu ninguém. O feitor Silvério já tinha sumido, provavelmente roubando o que podia das cavalariças antes de fugir. O doutor Arnaldo estava encolhido num canto, esperando a polícia chegar para levá-lo por falsidade ideológica e prevaricação. Bento se aproximou da mulher que o criou com ódio e disse: "A senhora tem 1 hora para pegar suas roupas de corpo e sair da sede.
A senhora quis escravizar a minha mãe e me transformar numa mentira viva. Agora vai descobrir o que é não ter um teto sobre a cabeça. Reparem bem na justiça que o destino escreveu. Constança, que sempre andou com vestidos de seda que custavam o preço de 10 escravos, saiu da fazenda sob uma chuva torrencial, carregando apenas uma maleta de couro e o ódio que a consumia. Ela passou pelo portão principal, onde os escravos da senzala a observavam em silêncio. Não houve gritos, não houve festa. Apenas o olhar pesado de centenas de pessoas que viram o demônio ser expulso do paraíso de sangue que ela mesma construiu. Naquela mesma noite, o juiz de paz validou a alforria de Benedita. O papel manchado de sangue do barão foi aceito como manifestação de última vontade, complementado pela carta encontrada no cofre. Bento não era apenas um homem livre. Ele era o administrador de uma das maiores fortunas do Vale do Paraíba. Mas agora, ele tinha um propósito diferente. O acerto de contas foi concreto. Bento usou a herança para comprar a liberdade de cada um dos homens e mulheres da fazenda Santa Cruz, transformando o regime de escravidão em trabalho assalariado e parcerias de terra, algo revolucionário para a época. Ele não queria ser um barão, ele queria ser o filho de Benedita. Benedita, por sua vez, nunca quis morar nos quartos luxuosos da Casa Grande. Ela mandou construir uma pequena casa perto do rio, onde o som da água correndo lembrava o tempo em que ela era apenas uma lavadeira. Mas agora ela lavava apenas a própria roupa, como uma mulher livre. Ela sentava na varanda todas as tardes e via Bento cavalgar pelas terras, sabendo que a marca em formato de V no ombro dele não era mais uma marca de propriedade, mas um símbolo de resistência. Assim, a Constança terminou seus dias em um cortiço na capital, vivendo de pequenos golpes e da caridade de parentes que antes ela desprezava. O medo que ela semeou colheu a solidão mais profunda. Ela esqueceu que o papel aceita qualquer mentira, mas o sangue e a pele sempre gritam a verdade no final. A ganância da Sinhá construiu um castelo de cartas que uma simples marca de nascença derrubou. Ela esqueceu que o medo faz o cúmplice falar e que a verdade não precisa de permissão para aparecer. O sangue sempre encontra o seu caminho de volta, e na fazenda Santa Cruz ele encontrou o caminho da justiça. Se você achou que a Sinhá teve o que merecia e que a força de Benedita foi o que salvou essa história, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais relatos, onde a máscara dos poderosos cai por terra. Compartilhe essa história com quem gosta de um bom suspense histórico e comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Até o próximo caso.